Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor, exaltá-lo por mais um ano que Ele nos concede como igreja. Mas antes de mais nada, vamos fechar os nossos olhos e falar com Ele nesse instante. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais um ano de existência dessa igreja. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai. O Senhor é a única razão de todo o nosso louvor. O Senhor é quem merece e é digno de toda honra e toda glória. E nós queremos, nessa noite, levantar ao Senhor louvores e adoração ao Teu santo nome, porque o Senhor é digno, o Senhor é incomparável. Receba os louvores e o culto que prestamos a Ti nessa noite. E é no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é grande. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Seu santo monte, a alegria de toda a o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Nós vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus em Mateus capítulo 28, os versos 19 e 20. Nós estamos comemorando 68 anos de organização eclesiástica como igreja, e esse texto nos lembra que são 68 anos vivendo e pregando a Cristo. 68 anos de vida discipular, fazendo discípulos para o Senhor, expandindo o reino dos céus à medida que nós vivemos a nossa cidadania celestial em Cristo. Vamos ouvir a palavra de Deus.
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, vivendo, fazendo tudo o que o Senhor nos tem mandado, para a glória de Deus e para a nossa edificação. Vamos continuar celebrando o nosso Deus com alegria e gratidão em nossos corações. Que alegria neste dia nós podemos desfrutar desse ensejo, bom desejo. Temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vem, vem, o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche nosso coração. Inimigos e perigos afastados ficarão. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vem, vem, o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia temos todos por Jesus. Reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vem, vem, o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que essa igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vem, vem, o que nos fez o Rei dos Reis. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres, amém? Vamos continuar celebrando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e vamos declarar que Ele possa de fato reinar nas nossas vidas. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. O nome de Jesus é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Vamos juntos mais uma vez, declare. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Para finalizar, vamos declarar o nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz.
Senhor é o nome, Pai, que é sobre todo nome. E diante desse nome poderoso, nós nos curvamos, nós nos prostramos e adoramos, sabendo que só o Senhor, Pai, tem o poder de nos dar a salvação, tem o poder, Pai, de libertar as cadeias que nos prendem. E nós clamamos, Pai, sobre salvação nas nossas casas, nas nossas famílias, e que o Senhor, Pai, venha usar as nossas vidas, como tanto ouvimos nesses dias. E eu tenho certeza que o Senhor ainda irá falar aos nossos corações a respeito da missão que o Senhor nos dá de proclamar o Teu Evangelho. E que sejamos, Pai, nessa noite uma vez mais edificadas por meio da Tua palavra. Que o Senhor venha usar poderosamente o Teu servo, o pastor Daniel, e que nessa noite, Pai, o Senhor impacte as nossas vidas. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Irmãos, é com o coração cheio de gratidão que nós declaramos o amor e a grandeza de Deus em nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Então são 68 anos de uma jornada cheia de trabalhos, mas na presença de Deus, do cuidado de Deus, e muitas experiências maravilhosas, muitas experiências difíceis, mas em todas elas a boa mão do Senhor esteve com a primeira igreja batista de Varginha, e por isso ela é uma igreja vencedora. E que Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Deus conhece aqueles que são seus, e Ele os conserva na fé. Ele mantém viva a chama da salvação na vida destas pessoas. E nós somos muito gratos a Deus por todos aqueles que por aqui passaram e ajudaram a construir essa história. E somos gratos a Deus pela vida dos irmãos que continuam agora a história. E o desafio é levar essa história até a volta de Cristo. Se qualquer um de nós não pudermos alcançar esse dia, porque Ele nos chama antes, nós estamos trabalhando para que outros possam tomar o nosso lugar, passar-lhes o bastão da fé, e eles possam correr a carreira da vida de Cristo. Deus abençoe a primeira igreja batista de Varginha. Deus abençoe ao pastor Daniel e a irmã Beth, que tão bondosamente aceitaram o convite de estar conosco para compartilhar desta celebração, e têm sido usados por Deus para nos edificar. Então eu quero passar a palavra ao pastor Daniel, e ele vai conduzir este momento, e aí depois deste momento nós vamos orar com as crianças para que elas possam ir para o culto infantil. Então, graças a Deus, eu creio que nós chegamos aqui na primeira igreja muito antes do que muitos de vocês. Não sei por quantos anos atrás, mas não era aqui, era com o pastor Jaelson. Então, nós estamos muito contentes com o pedido que vocês e o pastor Paulo têm nos feito, puder fazer parte do seu aniversário de 68 anos. Estamos gratos a Deus por aquilo que vocês querem fazer, como cantar, até declarar na... E eu bem lembro, quando era menino, a gente fazendo isto nas ruas de terra, lá em Goiás, cantando nas ruas, tendo cultos nas ruas. A irmã da Beth, um pouco mais velha, que tocava o acordeão, e
e nós todos cantando, nas ruas, meu pai pregando. Isto foi em 1954, mais ou menos, 54, 55. Então alguém estava por aí em 1954. Então, pregando a Deus nas ruas. Acabamos de cantar isso. Então estamos muito gratos a Deus pela oportunidade. E temos aqui uma lição para todos nós. Vocês vão lembrar sempre. Cada coração com Cristo é um quê? Missionário. Quantos corações tem Cristo aqui hoje à noite? Quantos missionários nós temos aqui? Sim, você tem uma missão. Deus quer usar a sua vida e quer usar poderosamente. E nós vamos então cantar isto aqui e vocês vão cantar conosco. Pode vir bem. Cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração com Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. Campo missionário é cada coração sem Cristo. Um campo missionário é cada coração sem Cristo. Muito bem, quero melhorar um pouco mais. Vamos cantar outra vez. Cada coração com Cristo é um missionário. Cada coração com Cristo é um missionário. E cada coração sem Cristo é um campo missionário. Um campo missionário é cada coração sem Cristo. Campo missionário é cada coração sem Cristo. Nós vamos tocar Maravilhosa Graça, não? Então, não sei se vocês conhecem ou têm ouvido, mas nós vamos tocar. Muitas vezes as pessoas pedem que nós toquemos. Em inglês, Amazing Grace.
sua vida e minha é igual a um serrote. Já falamos, né? Somos um pouco frios, um pouco duros. Temos um lado cortante e dois lados chatos. Mas Deus sabe onde tirar as notas se nós estamos nas mãos dele. Se eu coloco o serrote nas suas mãos para você tocar alguma coisa, eu não sei se sai nada. Um dos rapazes muito músicos em Peniel, tocava violão, cantava no nosso coral, que a gente tem regido já há 50 anos, e ele queria aprender o serrote. Eu ensinei para ele, e depois de um ano, ele disse que podia tocar Noite de Paz, é só, mais ou menos. Então, não podia, eu queria tocar com ele, como eu tocava para meu pai. Eu tocava o tenor e meu pai tocava no serrote a melodia, tocava. Então, mas Deus sabe onde tocar em nossas vidas, mas temos que estar nas mãos dele. Se você não estiver nas mãos dele, sabe como que saem as notas? Você já ouviu isso talvez num filme de terror, mas Deus sabe flexionar as nossas vidas e nos usar para cortar onde precisa ser cortado também. Então, sua vida é um serrote. Entrega-se totalmente nas mãos de Deus e Ele vai te usar. Nós vamos cantar. É um prazer estar aqui. Agradecemos a Jerusa e o pastor Paulo para a hospedagem. É como hotel de 5 estrelas, mas melhor ambiente, né? E vocês todos nos receberam aqui com muito amor, muito carinho. Agradecemos. Eu estou gripada, por isso que minha voz não está cantando melhor. Mas é bom para meu orgulho, isso é bom. Deus sabe o que precisamos. Mas nós vamos tentar cantar um dueto que é como testemunho das nossas vidas. E lá atrás tem o stand, que tem fotos e desafios missionários. Nós moramos no Instituto Bíblico Peniel, que fica no sul, indo para o sul, quase a divisa de São Paulo, perto de 3 horas daqui, em curvas. É curva pura, até lá. Chegando mais perto lá, são bem fechadas, mas vale a pena. E passa por Pouso Alegre e mais 1 hora depois de Pouso Alegre. E lá tem um instituto que treina missionários. Estamos orando que Deus manda algum jovem daqui para ser o primeiro. Depois sempre segue mais. Mas tem que ter o primeiro, que é corajosa e é um pulo de fé, não é? A nossa neta nos falou hoje, ela está nos Estados Unidos, que ela vai para o Portugal como missionária, dia 5 agora. E eu estou muito feliz. Ela já sabe português, porque ela foi criada aqui no Brasil, como nosso filho missionário no Amazonas, e ela sabe português. Então, ela vai trabalhar com a palavra da vida lá no Portugal. A Júlia, ore por ela e Deus esteja com ela. É um pulo de fé, né? Outro país, ela vai sozinha. Chegando lá, ela tem já amiga que está lá e que Deus possa usá-la. Mas tem que ter fé. Fé é um pulo. É como um pulo no escuro, mas Deus pede isso às vezes. E nós temos que dar esses passos de fé.
agora vamos cantar desde que. Então nós vamos cantar o corinho sobre fé que nós ensinamos hoje. Eu esqueci de falar que tem literatura lá atrás, vocês podem pegar uma de cada coisa até acabar, tá? Você lembra, hoje de manhã falamos sobre quem? Abraão. E como Deus usou e abençoou ele, porque ele sabia viver pela fé. E lemos em Lucas, também em Atos, nós lemos que Deus quer usar as nossas vidas pela fé. Então fé é dizer a Deus todos os dias e de todas as maneiras: sim, meu Senhor. Fé é dizer a Deus, fé é dizer a Deus todos os dias e de todas as maneiras, sim, meu Senhor. Fé Pode cantar. dizer a Deus, fé dizer a Deus todos os dias e de todas as maneiras, sim, meu Senhor, sim, meu Senhor. Temos que concordar com Deus. Tá bom, ela disse que mais tarde ela poderá cantar, mas agora era um outro corinho que queríamos cantar. As crianças querem chegar aqui, então nós vamos deixar eles terem a hora delas, crianças. Eu convido as crianças para virem à frente, vamos orar para que vocês possam ir para o culto infantil. Oremos, meus irmãos. Deus de amor, obrigado pela vida destas crianças que o Senhor nos tem dado. Bênçãos de Deus, bênçãos do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque elas estão aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem falado ao coração delas. E pedimos que o Senhor esteja iluminando-as com o Teu Santo Espírito, para que compreendam o Evangelho, que elas conheçam a Jesus, que elas possam amá-lo e saber que só Ele é o Salvador da vida delas, e que elas possam crescer à medida que crescem fisicamente na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor e na vida de Cristo. Abençoa elas, abençoa o culto infantil, fala com elas, fala conosco aqui também nesta noite. Usa o teu servo, pastor Daniel, e o seu nome, meu Deus, seja santificado nas nossas vidas, e todos nós, teus filhos, te glorifiquemos, adorando e servindo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado, pastor Paulo, por nos convidar e termos esta bênção de estar compartilhando com vocês 68 anos, festejando, celebrando, agradecendo a Deus e tendo a oportunidade também de desafiar a igreja em como possa ser mais uma bênção. Então, nós falamos sobre ontem, né? 4 características. Nós
vai ser hoje à noite. Então vamos pregar sobre isso depois. Ontem foi 4 características que precisamos ter para ter a bênção de Deus. 4 características que nós vemos na pessoa de Jesus. Disse que em Mateus capítulo 9, quando ele viu as multidões, ele teve o quê? Grande compaixão. Então, primeiramente, ele viu. Deus vê. Ele está vendo as necessidades do Brasil inteiro. Lemos hoje uma carta de um ex-aluno nosso que trabalha entre os ribeirinhos, e ele disse sobre os milhares de ribeirinhos, grupos que ainda não têm o evangelho. Ele tem evangelizado muitos, não sei se uns 30, 40 grupos, e tem estabelecido igrejas entre eles, mas tem tantos ribeirinhos, e temos mais cerca de 100 tribos indígenas. Isto não é aldeias, é tribos, línguas que não foram evangelizadas ainda. Então, nós precisamos, como igreja, ver que Deus quer que tenhamos visão. E segundo, precisamos de compaixão. Vocês anotaram na mente ou no caderno? Visão. Jesus teve grande compaixão, e com esta grande compaixão ele se dirigiu aos seus discípulos. Disse: orai que o Senhor envie mais obreiros. Oração, suplicação. Esta igreja precisa. Se você não está sentindo que Deus quer que você seja um missionário fora desta cidade, né? Então você deve ter compaixão para orar que Deus mande mais obreiros. Oh Deus, mande obreiros para se preparar em Peniel, mande obreiros para se preparar na Missão Batista, para que possam ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Então a igreja precisa ter, então, visão, compaixão, oração, e depois qual é o quarto? Evangelização. Precisa também evangelizar, como vocês cantaram um pouco mais cedo, nas ruas e aonde você trabalha. Você é um missionário. Se você tem Cristo no seu coração, você tem uma missão. Então, nós falamos sobre fé hoje de manhã, sobre fé de Abraão, e ele deixou a sua grande palácio e príncipe de Ur, e se foi aonde Deus o chamou, e a sua esposa também, né, Sara, que era a princesa, e eles foram, e depois eles foram peregrinos na terra, como nós somos peregrinos. Vamos passar aqui tempo e depois vamos para o céu. Peregrinos, então temos que fazer o que temos que fazer agora. E depois a Sara, desculpe, ela procriou. Deus deu para ela a capacidade de ser uma mãe com 90 anos de idade. Porque Deus é Deus. E Deus pode usar a sua vida. Se você nunca ganhou uma alma para Cristo, Deus pode usar a sua vida agora. Se você diz: Senhor, use minha vida para ganhar almas para Cristo, use-me, ó Deus, use-me. E finalmente nós falamos que ele sacrificou seu filho Isaac, estava pronto de entregar ele. Muitas vezes temos encontrado nas igrejas onde Deus quer mandar um jovem, e os pais dizem: não, pensa em fazer isso não, nós queremos que você fique aqui conosco.
Então, não, temos que dizer: Deus tem nos dado o filho, então vamos dar nossos filhos a Deus, para que eles possam fazer a vontade de Deus. Então, hoje à noite vamos falar sobre 4 coisas também, mas 4 orações que não deve faltar em suas vidas, em nossas mentes e em nossos corações, todos os dias das nossas vidas. Quais serão essas orações? Vamos ver primeiro em 1 Samuel, e a primeira oração. Eu nunca ouvi nem li esta mensagem em qualquer outro lugar, a não ser na Bíblia. Então, nós vemos aqui em 1 Samuel, capítulo 3. Próximo tem. Deixe-me ler o que eu tenho preparado aqui para vocês também. Eu vou ler. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 6 e 6. Não entendo como que foi colocado aqui. É talvez 5 e 6, né? Confie no Senhor de todo o seu coração. Isto é a primeira parte da nossa oração. Confiar a si mesmo ao Senhor. Próximo. Não, esse não. Isto. Nós vamos ler 1 Samuel 3, versículos 1 a 10. Eu vou ler aqui. E eu estou com uma Bíblia nova que foi me dada hoje. Pela nossa irmã Yara. Eu não estava podendo ler muito bem a letrinha da minha Bíblia antiga. Então, ela disse que tinha uma letra um pouco maior. E estou lendo aqui, versículos 1 a 10. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra, ele era sumo sacerdote. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, e não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli, disse: Não te chamei. Eu toma a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tomou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Toma a deitar-te. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai te deitar. E a dizer que te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali ali esteve, e chamou como de
das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Na minha tradução antiga era fala, Senhor, também, porque teu servo ouve. Eli tinha dito para ele, versículo 9, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então, esta é a primeira oração que deve ser em todos os nossos corações, todos os dias da nossa vida. Eu, às vezes, esqueço de fazer com que eu lembre de todas essas 4 orações por dia. Mas eu tenho o costume, em minha meditação de manhã, de orar a Deus. Isto que Samuel foi desafiado a falar pelo sacerdote Eli. Quando você sente Deus chamando, diga: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Você é o servo de alguém? Eu creio que deve ser. Se você não é o servo de Deus, o servo de Jesus Cristo, você deve ser. Então, nossa oração diária, quando você acordar, e você vai ler a Escritura, que eu costumo ler todos os dias, lendo a Bíblia, e uma parte, então, eu quero dizer: Senhor, fala, porque teu servo ouve. Eu estou escutando o que o Senhor quer dizer para mim hoje, e que o Senhor tem na sua palavra. Antes de você vir à escola dominical, ou à igreja, domingo de manhã, vocês devem na sua casa dizer: fala, Deus, para nós hoje, fala. Use quem for que tu queres, mas fala, Senhor, que o teu servo, ou tua serva, né, está ouvindo. Isto é ser uma pessoa prudente. São minhas palavras. Você é a pessoa sábia quando você está fazendo o que deve ser. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Pode repetir comigo? Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Podemos repetir de novo? Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Você está escutando hoje à noite, eu sei, e você repetiu o que eu falei. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Próximo. Então, agora nós vamos para a segunda oração. Nós vemos esta oração em Atos, capítulo 9, quando Deus estava chamando Saulo de Tarso. Versículos de 1 a 6. Querendo virar a página. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se a um sacerdote, ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, as conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te farei dito o que te convém fazer.
Senhor, que queres que eu faça? Cada dia, então, eu tenho aprendido que Deus tem alguma coisa para eu fazer. Então, qual a primeira oração? Senhor, fala que teu servo. Quem é que está querendo servir a ti, Senhor? Eu estou. Agora, a segunda oração, esta oração, e eu vejo o apóstolo Paulo, que foi Saulo naquela época, quando ele ouviu a voz de Deus, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Primeira oração, fala, Senhor, que teu servo ouve. E, Senhor, que queres que eu faça? Hoje o Senhor tem alguma coisa para eu falar? Fazer, ir. O que o Senhor quer? Então, uma oração que não deve faltar na vida de todos nós crentes é de orar: Senhor, o que queres que eu faça hoje? O que queres que eu faça nesta semana? Né? Eu não quero fazer só o que eu quero fazer, eu quero fazer o que tu queres que eu faça. Então, isto é o quê? Isto é ser uma pessoa ponderada, prudente. Quem disse: Senhor, que queres que o teu servo faça? E fala, Senhor, que teu servo ouve. E prudente é uma pessoa ponderada, dizer: Senhor, o que quer que eu faça? Eu quero fazer, você quer fazer a vontade de Deus? Eu creio e eu quero orar que sim. Senhor, o que quer que eu faça? Qual será a terceira oração que não deve faltar em cada coração aqui todos os dias? Então, vamos lá no terceiro. Eis-me aqui, envia-me a mim. Em Isaías capítulo 6, estes primeiros versos. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui Isaías já é um profeta. Ele já está servindo ao Senhor. Temos 5 capítulos. Mas ele disse que ele teve este encontro com Deus. Ele viu aqui, estava no templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamava um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbriais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Este era o profeta, que dizia que, olha, as minhas conversas não são sempre as coisas puras. Não era que ele estava dizendo: estou falando coisas impuras, mas que não eram as coisas de Deus. E ele sentiu, ele queria que Deus o mudasse. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo nas mãos uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou seus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então isto é um profeta que tinha esta experiência de ter sido um profeta, mas reconheceu, quando viu a santidade de Deus, que ele estava falando coisas que não servia. Ele queria falar as coisas que vinha de Deus. Então
os lábios dele foi tocado pelo anjo, assim, ele foi curado, ele se arrependeu, foi arrependido, depois foi transformado. Então, ele disse para Deus, quando ele viu a voz de Deus, disse: quem há de ir? Quem vai trabalhar para nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Todos os dias, depois de nós dizermos: Senhor, fala que teu servo ouve, Senhor, que queres que eu faça? Também vamos dizer: Senhor, eis-me aqui. O Senhor quer que eu falo com minha vizinha, meu vizinho? O Senhor quer que eu falo com meu patrão? O Senhor quer que eu peço perdão dos meus pecados para meu colega, meu irmão, minha esposa? Então, Senhor, eis-me aqui. Agora envia-me a mim. Então, nossas vidas todos os dias devem ter o toque de Deus. Eis-me aqui. Você está oferecendo-se a Deus todos os dias. Isto é ser uma pessoa preparada para Deus usar. Uma pessoa que Deus quer usar. Se você não está sendo preparado por Deus através de um toque, talvez nos seus lábios, no seu coração, você não vai ser usado por Deus. Mas você quer se preparar? Então disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, quando eu tinha esses três, eu já preguei sobre esses três. Nunca tinha ouvido ninguém pregar sobre esses três, mas eu preguei. Agora eu pensei, depois de pregar algumas vezes, sabe, tem outra oração. Uma outra oração. E eu devo orar todos os dias. Sabe qual foi? A oração de Jesus. Vamos ver aqui agora. Lucas 24, versículo 41 e 42. Lucas 22, 41 e 42. Certo? E Jesus então estava pronto para ir para a cruz. Ele já tinha falado várias vezes para os seus discípulos. E ele ia cumprir o que o Velho Testamento, os profetas tinham dito. Ele ia morrer e depois ressuscitar ao terceiro dia. Como Jonas. Ele ia ser 3 dias morto. Mas Jesus, quando estava orando e chorando e dizendo, a palavra diz que até o suor estava como sangue saindo da pele. Não era porque ele ia sofrer só na cruz, era porque ele ia levar todos os nossos pecados. E depois na cruz ele diz: Senhor, por que se afastou de mim? Ele sentiu pela primeira vez, talvez, e naquele instante que ele foi feito sacrifício por nossos pecados, ele não sentia a presença pura de Deus como sempre sentia aquela comunhão, porque ele era o sacrifício para os nossos pecados. E apartou-se deles, Jesus, cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Você já orou esta oração? Você tem dito: mas Deus, faça isso, faça aquilo. Agora faltou uma coisa: Senhor, mas faça a tua vontade e não a minha. Temos que lembrar de
orar como Jesus orou. Mesmo que ele sabia, fisicamente, ele não estava dizendo: eu estou ansioso pagar pelo preço dos pecados. Eu não estou fisicamente querendo sofrer tanto. Mas não faça a minha vontade, mas a tua. Você já orou isso? Agora é tempo. Não faça a minha vontade, Senhor. Você quer mais um emprego, você quer ganhar mais dinheiro, você quer isso, você quer aquilo e mais. Senhor, tudo bem. Mas não faça a minha vontade, mas tu faças a tua vontade em mim. Então, vamos para aqui. Esta é uma pessoa piedosa. Piedosa quer dizer Deus está guiando aquela pessoa. Você quer ser guiado por Deus? Eu quero. O pastor quer que você seja. Está orando por vocês. Agora vamos ver esses 4. Você está pronto a orar essas 4 orações? Quem está anotando? Vamos ler juntos. Número 1. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Outra vez. Todo mundo, vamos. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Isto é uma oração que deve começar o seu dia. Você é um servo de Deus, você é um filho, filha de Deus, mas também tem que ser um que está servindo ao seu Senhor. Segundo, lemos todos juntos. Senhor, que queres que eu faça? Deus tem alguma coisa para você e para mim todos os dias. Senhor, que queres que eu faça? Eu não sei. Eu só sei que eu vou para o trabalho, eu vou para a escola, eu vou fazer isso ou aquilo. Mas, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Então, o que queres que eu faça? 3. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor tem um trabalho para mim, então leia juntamente comigo 3. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, eu não estou vendo o celular de ninguém, mas eu gostaria que algumas pessoas dessem foto nestas 4 aqui. Então, aí vocês vão guardar e lembrar as 4 orações que não devem faltar cada dia nas suas vidas e também para você ensinar para os seus filhos. Número 4, mesmo quando nós estamos sabendo a vontade de Deus e talvez não necessariamente querendo que nossos filhos sejam missionários e vão partir de casa, ou nós não queremos perder o emprego que parece que vamos perder e tal. Então vamos orar sim. Número 4, leia junto. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, não podemos dizer, Deus, não faça a minha vontade. Tem que ser aquela última parte. Faça a tua vontade. Eu quero isto. Você quer? Deixe-me ver se tem mais alguma coisa. Próximo, tem alguma coisa? Não, esse é o último. Tá bom. Então, as 4 características e 4 pontos de fé e as 4 orações que não devem faltar em nossas vidas. Espero que Deus está falando com as suas vidas. E eu vou orar aqui agora. Se Deus está querendo que você faça a vontade dele na sua vida e você tem sentido alguma coisa, Deus falando, não Daniel falando, mas Deus falando pela sua palavra, pelo seu espírito, e você está aqui e você
você está querendo dizer: Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua. E estas coisas que aprendemos na tua palavra hoje, eu quero ser uma realidade na minha vida. Eu gostaria de dar uma oportunidade. Nós vamos cantar todos em pé. Fé é dizer a Deus que todos os dias e de todas as maneiras, sim, meu Senhor. E se Deus está falando com você, eu vou pedir que o pastor venha aqui e ele vai orar por quem vai estar chegando aqui na frente, querendo dizer, neste dia de celebração de 68 anos, bem, o importante é que Deus tem falado ao meu coração. E Ele vai estar orando por aquelas pessoas que talvez estarão chegando aqui. Você quer Deus, não a sua vontade, mas a vontade de Deus? Eu não sei o que é, o pastor não sabe o que é, você não sabe, mas Deus sabe. Então, fala que Senhor, que teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, mas não seja minha vontade, mas a tua. Então, vamos cantar. Fé, dizer a Deus, fé, dizer a Deus, todos os dias e de todas as maneiras, sim, meu Senhor. Você está pronto a dizer sim, meu Senhor? Você não gostaria de chegar aqui? Não é para mim, não é para o pastor, é para dizer sim, Senhor, eu quero, não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu convido que você venha aqui à frente e nós vamos orar, e Deus vai fazer um trabalho na vida das pessoas que vão estar prontos a dizer sim, Senhor, faça a tua vontade. Você não quer vir aqui? Então eu espero que sim. Então, nosso Deus abençoe os que estão chegando aqui agora para receber a tua bênção e de ser usado por ti. Que o Senhor, pode chegar mais para frente, para que o Senhor seja honrado e eles abençoados. Queremos, ó Deus, que tu abençoes esta igreja. Estão começando mais um ano e queremos que a tua graça e tudo que o Senhor tem para cada pessoa desta igreja seja realizada por pessoas que dizem: Senhor, eu sou teu servo, a tua serva. Fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, não a minha vontade, mas a tua. Abençoe os que ainda vão chegar e oramos, ó Deus, que podemos dizer e viver pela fé. Amém. Fé, dizer a Deus, para as outras pessoas chegarem mais perto. Fé, dizer a Deus, todos os dias e de todas as maneiras, sim, meu Senhor. Última vez que você pode vir. Então, estamos aguardando. Fé, dizer a Deus, fé, dizer a Deus, todos os dias e de todas as maneiras, sim, meu Senhor, sim, meu Senhor. Pai de amor, nosso Pai Celestial, nós te louvamos, te adoramos, pois o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão misericordioso e nos amou tanto, de tal maneira que o Senhor nos salvou por meio de Cristo.
E agora, Pai, diante deste convite, deste apelo de poder dizer sim para o Senhor, estes irmãos vieram à frente, Pai, desejosos de ouvi-lo. Tenho certeza que eles querem ouvir o Senhor. Fala-lhes, Pai, porque eles estão prontos a te ouvir. E por isso o Senhor os trouxe pelo teu Espírito à frente, para poder dizer ao Senhor, né, eis-me aqui, Senhor. O que queres que eu faça? E prontos a fazer a tua vontade, Pai, e não a deles. Ó Senhor, abençoa estes irmãos, essas irmãs, revelando-lhes, ó Pai, o teu propósito, por que eles vieram aqui à frente, para quê? E o que o Senhor deseja de suas vidas. Senhor, também seja com toda a tua igreja que ouviu a tua palavra e que não teve esse desejo, este momento de estar aqui à frente também, como estes irmãos. Fala ao coração deles. O Senhor os ama e o Senhor os tem chamado para uma vida de maior intimidade com o Senhor, uma vida de maior amor ao Senhor e uma vida de honra e de glória do teu nome, uma vida de poder do Espírito Santo e da presença completa de Cristo em suas vidas. Fala com eles, fala com toda a tua igreja, que seja com esses irmãos que aqui se dispuseram a vir e dizer para o Senhor, eis-me aqui, mostra-me a tua vontade, fala porque estou ouvindo e diga-me o que queres. Senhor, toda honra e glória nós dedicamos a ti e estas vidas que a ti se põem perante o teu altar. Abençoa-os em nome de Jesus.